Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite do reverendo Renildo, agradecer o conselho da igreja, dizer que é sinônimo de muita satisfação poder trazer um pouco do meu conhecimento para os irmãos. Eu já estava com saudade de palestrar aqui na igreja. Ainda esse ano nós tivemos um contato de palestra, mas foi virtualmente, e hoje estamos aqui, para a honra e glória do Senhor, presencialmente. Então, eu quero falar primeiramente que o meu foco aqui principal é falar do meu âmbito da nutrição, mas trazendo uma abordagem da vida espiritual e da importância de um servo de Deus de cuidar da sua saúde. Então, eu vou falar brevemente, está aqui o reverendo Jefferson, o reverendo Renildo, para poder também dar uma contribuição. As dúvidas, eu peço que sejam colocadas ao final, para a gente não ter um atrapalho nas ideias. Então, vou passar aqui os slides, conversar com os irmãos, e ao final a gente faz algumas perguntas e respostas, tá certo? Então, primeiramente vou trazer um texto que se encaixa muito na consideração de como o servo de Deus deve cuidar da saúde. E por quê? Então, eu trouxe aqui o texto base, que se encontra em 1 Coríntios 6,19. Vamos ler todo mundo juntos? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o entendimento desse versículo é que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E partindo desse pressuposto, devemos cuidar da nossa saúde. Entendeu, tio? De que o cuidado com o nosso corpo, ele perpassa uma ideia apenas física, mas que ele também abrange o fato de o Espírito Santo fazer morada na minha vida, e é por esse motivo que eu realmente devo cuidar dele. Pode passar. E aí eu trouxe o extremo da interpretação, que é outro versículo, que se encontra em 1 Timóteo 4,8. Que muitas pessoas se utilizam desse versículo para tirar do contexto e afirmar que o crente não pode se exercitar. Então, o texto diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Eu olhando o textozinho na Bíblia de Genebra, tem um comentário, está aqui o reverendo Jefferson, o pastor Renildo, podem me corrigir se caso eu estiver errada. Essa afirmação de Paulo, ele estava se referindo aos falsos mestres que tinham o entendimento de uma doutrina filosófica da autoflagelação, no sentido de que o ser humano, ele tinha que fugir do prazer, como se isso fosse uma forma pecaminosa, e ele era submetido à autoflagelação, a dietas totalmente restritivas, períodos prolongados de jejum. E aí ele faz menção a isso e fala que a conduta piedosa, uma vida voltada ao conhecimento bíblico, é mais importante do que essas questões que afligem o corpo, o esforço físico, por assim dizer. E aí muitas pessoas pegam esse texto de maneira isolada e falam que é pecado o crente se exercitar ou praticar alguma atividade desportiva, como se isso fosse o extremo da vaidade e um pecado. Salvo engano, foi no século XV ou XIV, a Igreja Católica, ela limitava o banho dos seus fiéis, por assim dizer que o muito se banhar era uma prática pecaminosa, porque exacerbava o sentido da vaidade. E nós sabemos que hoje ainda isso acontece em outras religiões. Então, eu não vou citar, mas os irmãos sabem, ao qual muitas religiões não concordam com a transfusão de sangue, não concordam que uma pessoa vá se consultar com o médico, faça um tratamento adequado se tiver alguma doença, porque acreditam que tudo é de fato determinado por Deus e eu não posso me utilizar dos meios ao qual o próprio Deus criou para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. O pastor Jefferson bem disse aqui na pregação de que os profissionais da saúde, eles são sim instrumentos utilizados pelo próprio Deus para garantir uma melhora na qualidade de vida.
Então, eu como nutricionista, eu creio que eu sou um instrumento nas mãos do Senhor dentro da minha profissão. Que através da minha profissão, eu posso auxiliar a vida de outras pessoas e ajudá-las. Então, nós não podemos partir para esse extremo de que tudo é vaidade, mas também temos que tomar cuidado que, naquilo que eu posso pecar, naquela prática que eu posso pecar, colocar como um ídolo no meu coração, eu de fato posso estar pecando. Então, o muito exercitar o corpo com a finalidade apenas estética, de uma forma exibicionista, isso recai sobre o pecado. Mas que a atividade física é sim importante para a vida, não só apenas do crente, mas de qualquer pessoa, ela o é. E aí, eu trouxe esse salmo, o 127, que durante a pandemia, muitas pessoas vinham com um tipo de argumento assim: não vou usar máscara, não vou usar álcool em gel, porque se eu tiver de pegar Covid, eu vou pegar porque Deus determinou tudo. Então, isso é um argumento de uma forma muito extrema para retirar a sua responsabilidade humana naquilo que nós podemos fazer o certo e não o fazemos. Então, quando chega um paciente para mim que é crente e ele diz: eu não vou me consultar com um nutricionista não vou para o médico, eu vou morrer de todo jeito, Deus já sabe o dia da minha morte. E aí aquela questão, de fato Deus já o sabe, agora você não sabe como vai morrer, né? E daqui para lá pode ter um caminho muito longo. E aí eu trouxe esse salmo, eu vou dar enfoque só aqui ao primeiro versículo, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só até aí. E aí o que eu quero fazer alusão em referência a esse salmo, de que de fato a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. E tudo que acontece nas nossas vidas é determinação dele, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus soberano e tudo ele sabe. Nesse salmo ele fala exatamente disso, que de nada adianta um sentinela guardar a cidade, os trabalhadores edificarem aquela cidade, se o Senhor ele não estiver à frente daquele trabalho. De nada vai adiantar. Mas ao perpassado todo o salmo, ele não retira a importância dos trabalhadores e do sentinela. Então vocês veem a importância de que eu tenho uma responsabilidade humana naquilo que eu devo fazer, que é o cuidar com o meu corpo, e por mais que doenças me aflijam, eu seja acometida de enfermidades, ainda assim eu devo seguir aquilo que eu sei que é correto fazer. Então, o uso da máscara, fazendo alusão aos dias que nós estamos vivendo, de fato pode não impedir que você pegue a Covid, se Deus assim o quiser. Mas nós sabemos que nós temos que fazer isso. Nós não podemos negligenciar uma coisa que nós sabemos que é a correta de se fazer. Então, eu trouxe alusão a esse texto, porque em nenhum momento do Salmo, em todo o transcorrer do Salmo, ele diz que não é necessário o sentinela trabalhar. Não é necessário que os trabalhadores exerçam o seu trabalho. Deus o guarda, mas eles ainda têm a sua responsabilidade. Vocês compreendem, irmãos? Sim ou não? Fazer igual o meu tio? Acordem que eu quero a participação dos irmãos, tá? Então, esse é o tipo de fundamento. Tudo o que nós devemos fazer deve ser para a honra e glória do nosso Deus. Então, seja na alimentação, sabendo que aquilo é de caráter positivo para a minha vida, devo fazer. Seja no exercício físico, não com a finalidade apenas estética, mas de cuidar do meu corpo, eu devo fazer sim. Entendendo que tudo isso, ele pode vir a ser pecado, se eu colocar na minha vida como uma forma pecaminosa. Mas que para tudo eu devo fazer para a glória e honra do nosso Deus. Então, devemos sim cuidar da nossa saúde. E é de fato, de suma, muito importante. Amém? Falado esse momento da importância do servo de Deus de cuidar da saúde, é que eu entro aqui no meu âmbito, né, a área da saúde, trazendo 3 pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma vida saudável. E quais são? Pilares para o desenvolvimento de um estilo de vida mais saudável. Primeiro, alimentação.
Segundo, exercício físico e o sono. Vocês veem que é um triângulo, ao qual é muito importante estarmos atentos a esses 3 pilares nas nossas vidas. E aí a pergunta é a seguinte: por que eu devo me preocupar com a minha saúde? E aí eu trouxe um dado bastante interessante e preocupante do IBGE, que tem como título: pelo menos uma doença crônica afetou 52% dos adultos em 2019. Então, esse é um dado da Pesquisa Nacional de Saúde. Então, você vê que o aumento das doenças crônicas é de forma exacerbada, certo? E o que são as doenças crônicas? Hipertensão, diabetes, colesterol alto, câncer, Alzheimer e diversas outras doenças que afligem a população. Então, nós temos que nos atentar porque muitas pessoas aqui podem ter, dificilmente aqui, nós não temos um parente que tem diabetes, hipertensão, uma avó, uma mãe, e nós sabemos que carregamos nos nossos genes, nós temos uma predisposição genética a desenvolver essas doenças crônicas. E aí é como eu falo para os meus pacientes. Quando ela chega e fala do histórico familiar, minha mãe é diabética, meu pai é hipertenso, e aí eu falo, você tem sim uma predisposição genética a desenvolver essas doenças, mas o seu estilo de vida pode acarretar no aparecimento dessas doenças ou pode silenciá-las. Então eu digo, isso é um ponto para ficarmos atentos e cuidarmos ainda mais da nossa saúde. Então, esse dado é de fato muito preocupante, porque houve, com o passar do tempo, uma transição nutricional. Aquelas doenças outrora eram virais, porque a escassez de alimento era muito grande, e aí houve uma transição nutricional para o que hoje nós conhecemos como as doenças crônicas em um índice muito alto, porque hoje o padrão alimentar ocidental ele é totalmente desregulado. A obesidade é alta, o que acarreta nesses quadros patológicos de hipertensão, diabetes e diversos outros. Então, nós temos que compreender que os dias atuais, eles trazem essa dificuldade justamente com a mudança no padrão alimentício da sociedade. Então, é preocupante. E isso é uma coisa que nós temos que nos atentar aos nossos filhos. Ainda não sou mãe, mas o que nós pudermos fazer para desenvolvermos bons hábitos alimentares já para os nossos pequenos, assim o devemos. Porque podem acarretar consequências gravíssimas já na fase adulta. Então, é um dado bastante preocupante. E aí eu trago, desenvolvendo hábitos alimentares saudáveis. Lembra lá dos pilares? Primeiro, a alimentação. Então, trouxe aqui para os irmãos, algumas orientações nutricionais de forma geral, que é importante aplicarmos na nossa vida, mas eu quero que os irmãos entendam que cada pessoa é diferente uma da outra. E existem quadros diferenciados. E é por isso que eu trago a importância de você se consultar com um profissional da área de nutrição, porque ele vai trabalhar o seu caso de forma isolada, tratando daquela doença que possivelmente você possa ter, e diversos fatores. Então, tio Miqueias, ele tem uma microbiota que ora chamada, diferentemente, flora intestinal. Não falem mais isso, flora vem de planta. Nós agora modificamos esse nome, o nome é microbiota. Todas as bactérias patogênicas e benéficas que estão no nosso intestino, difere de cada pessoa aqui. Então, a minha microbiota é diferente da de Mateus, que é diferente da minha mãe, que é diferente do presbítero Edielso. Então, nós temos que entender que cada pessoa tem uma individualidade, cada pessoa tem um padrão alimentício diferenciado e nós devemos tratar esse paciente de forma individualizada. Entretanto, existem questões e fatores, algumas condutas que são a nível geral. E é o que eu vou passar agora para os irmãos. Então, começando falando a respeito da alimentação, o que nós devemos preferir, ou seja, o que é aquilo que nós devemos fazer na nossa conduta alimentar? Primeiro, aumentar o consumo de frutas, verduras,
alimentos na sua forma integral, gorduras de boa qualidade, que são aquelas as monoinsaturadas e poliinsaturadas, aonde encontradas? No abacate, no azeite extra virgem, nos peixes como o salmão, a sardinha, são boas gorduras que nós devemos introduzir na nossa alimentação. Então, aumentar o consumo de frutas e verduras. A alimentação brasileira é muito deficitária nessa questão da ingestão de frutas e verduras, infelizmente. Então, eu entendo que hoje o padrão econômico diminuiu bastante e nós sabemos que a carestia dos alimentos é um tanto exorbitante. Mas, pelo menos, as frutas e verduras, elas devem fazer parte da nossa alimentação de forma semanal. Porque não dá, né, tio Miquel? A gente comprar fruta e verdura um mês, daqui para que chegue o final do mês já vai ter se estragado. Então, essa compra tem que ser de forma semanal. Entendo que pode pesar um pouco no bolso dos irmãos, entendo, mas algumas estratégias, como, por exemplo, ir no horário da xepa, você chegar lá no Mercadão no horário da xepa, são as frutas de final de expediente. Então, eles vendem a um preço menor. Então, vocês podem se atentar a isso. Segundo ponto, um bom consumo hídrico, principalmente nós que moramos aqui em Pernambuco, especificamente na cidade do Cabo, porque aqui parece que tem 2 sols, né? Muito quente. Então, a capacidade de desidratação é muito fácil. Então, nós devemos nos atentar a isso. Beber bastante água. É, de fato, muito importante. E, infelizmente, muitas pessoas negligenciam isso. Terceiro, consumir alimentos naturais e ricos em fibra, pois auxiliam na melhora da constipação, e não só da constipação, mas no padrão diarreico também. E os alimentos são verduras em geral, aveia, abacate, ameixa, abóbora, óleos vegetais, abacaxi, cebola e uma série de outros alimentos que nós devemos introduzir na nossa alimentação, porque eles têm um aporte de fibra importante e isso favorece a nossa microbiota. As bactérias que colonizam essa microbiota, elas precisam, digamos assim, que consumir a comida deles. Então, nós alimentamos com esse tipo de alimento rico em fibra, vai auxiliar. E aí, pode melhorar o padrão constipante, aquela pessoa que vive, para quem não sabe o que é constipação, é prisão de ventre. Aquela pessoa que vive com prisão de ventre, constipado, ou aquela pessoa que tem um padrão diarreico muito forte, e isso é, de fato, muito perigoso, nós devemos introduzir esse tipo de alimento. E aí muitas pessoas falam, mas eu não como a fruta, mas eu bebo suco. É a mesma coisa? Não, porque no suco acontece o quê? A coagem. Quando a gente coa, a gente retira todas as fibras. Então, eu não chego ao extremo, diferentemente de muitos colegas da profissão, que eles retiram a importância do suco, dizem que não tem nenhuma importância, eu já não vejo por esse lado. Eu acho que sim, nós devemos introduzir o suco, é uma maneira saudável, mas devemos dar prioridade à fruta, porque nós temos o aporte de fibras necessário. Pode falar. Presbítero Edielson, eu não tenho o costume de comer frutas e verduras. Por incrível que pareça, eu atendi um paciente essa semana falando justamente isso. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, nós temos que, de fato, introduzir as frutas e verduras no nosso padrão alimentar. Nós podemos, sim, misturar com a comida. Essa forma triturada é uma opção, mas ela não deve ser a regra prática, entende? Melhor comer assim do que não comer. Mas o importante é que você vá adequando o seu paladar para que você consiga consumir. De fato, a Covid ela tem afetado diversos padrões bioquímicos, biológicos do nosso organismo. E por se tratar de um vírus que não é tão recente, né, ainda vai ter efeitos negativos na saúde e nós vamos ver diversos quadros em decorrência da Covid.
Então, num quadro desse constipante, é de fato muito importante que o senhor aumente o consumo de frutas e verduras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o porcionamento das frutas e verduras deve ser de 5 porções por dia. Então, dificilmente o brasileiro ele faz esse consumo de 5 porções de frutas durante o dia. Mas é de fato importante, justamente por essa fibra presente no alimento, que vai auxiliar na formação do bolo fecal e vai lhe auxiliar no processo de evacuação. E isso combinando com o consumo hídrico, que de fato é muito importante, principalmente nesse quadro. Adriana Campelo. Não, assim, tem um tempo específico desse armazenamento, né? A gente sabe que fruta, verdura é muito perecível. Mas o que é que acontece? Depois que você faz o descongelamento, a fruta perde a textura. Perde textura, o sabor não fica o mesmo, por mais que ainda tenha em si o quantitativo de nutrientes adequado, porque o congelamento ele pode fazer algumas perdas, mas são mínimas, tá? O que provoca muita perda é o aquecimento, até mesmo no liquidificador pode ocasionar algumas perdas nutricionais, mas essa opção de congelamento é interessante. Mas vamos dizer a verdade, eu vou congelar uma banana. Depois que eu descongelo, para consumir, fica um pouco intragável, né? Então, o importante é, de fato, que a gente consuma esse alimento sem precisar passar por esse processo de congelamento. Pode dizer. Reverendo Jefferson. É o seguinte, o purê é um alimento que eu coloco no plano alimentar do meu paciente. Porque o que é o purê, né? Primeiramente, o que é o purê? Batata amassada com leite e você leva ao fogo e dá uma misturada. Então, a batata é um alimento interessante, tá bom? O leite também. Então, não tem nenhum problema, entendeu, pastor? Agora, qual é o sentido? O senhor acha que o purê tem algum problema, purê de jerimum, várias coisas, Pode introduzir. Agora, tomar cuidado com o preparo na adição do sal e da gordura, porque normalmente colocam ou o creme de leite, que nós sabemos que tem um percentual de gordura mais alto, ou a gordura mesmo vegetal, então tomar cuidado em relação a isso. Amassar mesmo a batata e colocar o leite. E aí, só respondendo a questão do óleo vegetal, nós vamos introduzir o azeite extra virgem, tá bom? O óleo de coco, são opções mais interessantes. A banha de porco são em menor quantidade, tá? Então, o consumo daquelas gorduras, a margarina, para mim, isso não deve nem fazer parte do nosso padrão alimentar. Margarina, retire. Se você faz consumo, meu namorado está aqui, ele vai botar o cuscuz, é metade cuscuz, metade margarina. Eu olho assim, vai dar uma dor no meu coração. Então, assim, a manteiga ainda pode ser utilizada, mas em menor quantidade, tá bom? E, de fato, esses são alguns óleos, o óleo vegetal. Agora, tomar cuidado também com a questão do cozimento, porque o azeite extra virgem ele é mais para preparações frias, tá bom? E o óleo de coco é mais interessante, tá bom? Mas tomar cuidado nessa quantidade. Oi? Banha de porco, em menor quantidade. Numa quantidade baixa. Os irmãos conseguem segurar só um pouquinho as perguntas para a gente fazer ao final, porque senão a gente não consegue. Agora lembrem, tá? Podem anotar que ao final a gente entra, porque eu entendo que esse momento assim de perguntas é muito interessante, né? Um assunto puxa o outro, mas aí senão a gente não discorre. Segura aí, anota para não esquecer, por favor. E aí o quarto ponto, fracionar as refeições de 5 a 6 vezes, reduzindo o seu volume. É interessante que eu mostrei isso para a Paine, mas não tem um consenso nessa área, de fato. Né? O importante é fazer as 3 refeições e intercalar com alguns lanches para não passar período prolongado em jejum. Então, fazer esse fracionamento é interessante porque ele auxilia na saciedade. Ele não vai fazer com que você aumente muito o volume nas principais refeições, porque você almoçar de meio-dia e só vir se alimentar à noite de 9 horas, que é o horário do jantar, não é interessante. Então, nesse meio termo, você intercalar com o lanche, fracionando essa dieta. Mas, assim, não é uma regra total. Vai também depender do paciente, dessa individualidade dele. Mastigar bem os alimentos. Isso é uma coisa que nós não fazemos.
principalmente nessa geração, porque é uma correria, é um estilo de vida totalmente estressante, muito, muito, muito difícil a gente parar, sentar. Às vezes eu tenho o quê? 1 hora de descanso no trabalho, e você não vai gastar o tempo lá mastigando, eu entendo. Mas no que nós pudermos fazer para mastigar, sentir a textura dos alimentos, assim devemos fazer. Ler atentamente os rótulos dos alimentos. Isso é muito, muito importante. Quando tem paciente meu que vai fazer as compras, eles sempre mandam para mim: Nutri, posso comprar isso aqui? Aí eu posso. Leia a lista de ingredientes. Na nutrição a gente tem uma filosofia: menos é mais. Então você pegou um rótulo de alimento. Vamos fazer um comparativo com o molho de tomate. Pegou o molho de tomate e fez comparação com outro. Aquele molho de tomate que nos ingredientes são vários, já desconfie, porque tem um quantitativo de aditivo muito grande. Então, naqueles que tem poucos ingredientes, você aposte. E eu posso até dar uma marca, é a marca Elefante, e é mais barata, por sinal, de molho de tomate. Então, são 3 ingredientes só: o tomate, a água, se não me engano, o outro eu me esqueci, mas assim, pouquíssimos ingredientes. Então, vocês devem apostar. E também tomar cuidado com aqueles alimentos que são vendidos como alimentos fits, alimentos que tem baixo teor de gordura. Quando você vai ver a lista de ingredientes, não tem nada disso. 0 açúcar, mas você vai ver o quantitativo de adoçante que tem. É tão ruim quanto. Então, aquele biscoito, que eu me esqueci o nome dele, que é vendido como se fosse muito saudável, Nesfit. Irmãos, olhem, for para comer um biscoito, é preferível comer um biscoito recheado, que você sacia a sua vontade, mas o Nesfit, ele não é saudável. Nesfit, né? Pastor, segura a pergunta, pastor. A indústria alimentícia, ela quer realmente enganar você, vendendo um produto como saudável, mas que não é. Por isso que a gente tem que criar esse hábito de sempre estar lendo o rótulo, ler a lista de ingredientes, ver se realmente aquele alimento que diz zero gordura, não, leia eles colocam o açúcar disfarçado, a gordura disfarçada, então tomar cuidado em relação a isso. Sempre leia os rótulos, tá bom? Utilizar apenas temperos e ervas naturais, como orégano, alecrim, manjericão, salsinha. Então, quando eu vou ali naquela lojinha de tempero, perto ali do arco-íris, tem um maxigrão e tem outra. Nossa, ali eu me realizo. É tanto tempero, a gente sai pegando tudo, e dá a irmã Evólia já está dizendo que vai lá, dá um sabor na comida, além de favorecer o aspecto funcional desses temperos. Então, se você faz uso de quinoa, sazon, pare. Quantitativo de sódio muito, muito alto, principalmente para quem é hipertenso. Não é bom, tá bom? Use e abuse de temperos naturais. Consumir queijos com baixo teor de gordura. Por via da regra, os queijos mais brancos, ele tem um teor de gordura menor. Entendo sim que tem um impacto econômico, porque são queijos mais caros, mas eles têm um teor de gordura menor, são queijos mais magros. Então, eu coloquei alguns exemplos, como o queijo Minas Frescal, o queijo ricota, o queijo cottage, tá? Então, são queijos com um teor de gordura mais baixo. O queijo coalho engana a gente. Ele é branquinho, mas ainda assim, ele tem um percentual de gordura alto, tá? Ele engana a gente, ele é falcineroso. Ele engana, mas ainda assim pode colocar na sua rotina alimentar, mas em baixa frequência, dando sempre prioridades a esses alimentos. E aí, o que nós devemos evitar? Consumo de sódio e alimentos ricos em gorduras saturadas e gorduras trans. Então, salgadinhos, biscoitos recheados, todos aqueles alimentos que vocês conhecem, tem um quantitativo de açúcar, de gordura altíssimo, tá? E também, nesse mérito, entram também os temperos industrializados. Alto consumo de alimentos processados e ultraprocessados, que eu trouxe também uma fotinha para poder mostrar para vocês a diferença. Então, processados e ultraprocessados, aqueles que não tem nem o cheiro. Salgadinho de queijo, não tem queijo nenhum. É um alimento totalmente ultraprocessado, tá? Então, evitar esse consumo. Vou retirar de forma drástica da minha alimentação? Não, pode consumir uma vez ou outra, sem exageros, mas tomando cuidado. Agora, eu digo sempre, quando você começa a uma reeducação alimentar, chega um dado momento que você não sente falta desse tipo de alimento. É aquela questão, eu posso, mas não quero. E não é eu quero, mas não posso. Porque realmente não faz mais hábito da sua alimentação, você não sente falta.
Tá bom? Então, assim, você comer de forma consciente, sabendo que pode introduzir esse tipo de alimento na sua alimentação, acho que você realmente não faz questão. Açúcar em excesso, já é sabido pelos irmãos que isso é uma questão muito importante, tá? A gente tomar cuidado nessa questão do açúcar. Melhor seria se a gente não colocasse o açúcar adicional no café, tomasse café amargo, o suco sem açúcar. Sei que é difícil, mas se a gente conseguir acostumar o nosso paladar, a gente consegue. Consumo de embutidos, isso eu sei que é muito alto, principalmente com a carestia que estão as carnes, né, hoje em dia. Então, a gente sempre faz a estratégia na utilização de mortadela, linguiça, calabresa, hambúrguer, nuggets, mas são embutidos e um percentual de gordura e sódio muito alto. Então, a gente tem que dar uma diminuída nesse consumo desses embutidos. Bebidas industrializadas como refrigerante, suco de caixa. Não estou falando aquele suco de caixa que é da uva integral, que é o que servem na ceia. Aquele é uma boa opção, mas aquele suco de caixinha, que quando você bebe, chega a língua fica colorida, porque o quantitativo de corante é enorme, né? E a gente tem dado isso para os nossos filhos, para as crianças. E isso é tão ruim quanto o refrigerante, tá bom? Então, é muito prejudicial. Energéticos, principalmente para pessoas hipertensas, que faz a utilização de energético, dá um ataque cardíaco muito alta. Tome cuidado também, porque tem um quantitativo de açúcar muito, muito alto. Então, não é uma opção muito saudável, tá? Molhos e caldos industrializados. Então, esses molhos de tomate, essas sopas já prontas, você só basta já colocar água. Então, percentual de sódio enorme, enorme. Você vai fazer o miojo, né? Você bota a água lá e depois toma aquele caldinho, parece que a sua vida vai diminuindo. Qual? O quinó? Então, retire. Sódio muito, muito alto. E esses aí são os molhos que a gente coloca nas preparações mesmo, né? Aqueles caldos concentrados, a gente só coloca água e você sente até mesmo no paladar o quantitativo de sal que de fato é muito alto, né? Jejuns prolongados, pulando as refeições, vou entrar nesse mérito. Não estou, jejum intermitente, dieta da moda, não estou dizendo que não possa fazer. Jejum intermitente, não sou contra, mas não pode ser aplicado como um estilo de vida, é diferente. É uma estratégia nutricional, feito de forma adequada, tá bom? Respeitando a individualidade do paciente, mas tem protocolo, tem início e tem fim. Agora, fazer jejum prolongado, não é o jejum intermitente, jejum prolongado, porque você pula as refeições, porque você realmente, às vezes, não para, não senta para comer, ou porque não tem tempo, isso pode ser realmente prejudicial. Então, tomar cuidado com esse jejum prolongado, tá bom? E aí eu trouxe, como eu tinha dito anteriormente, os alimentos in naturas e o minimamente processado. Então, esses dois devem fazer parte da nossa alimentação de uma maneira majoritariamente, tá bom? E nós temos os alimentos processados. Vamos lá, alimentos in naturas, obtidos diretamente de plantas ou de animais para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração. Então, a laranja está lá, você só faz descascar e consumir. Esse é um alimento in natura. Alimentos minimamente processados, submetidos a algum processo, pode ser um corte, tá bom? Mas sem que modifique a estrutura do alimento. Mas que não envolva a agregação de substâncias ao alimento original, como limpeza, moagem e pasteurização. Então, nada é adicionado àquele alimento. Ele é minimamente processado, mas ele não tem a adição de outra coisa. Então, a gente tem que fazer com que esses dois pontos, o minimamente processado e o in natura, seja um padrão alimentício constante na nossa alimentação. E aí nós temos alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Processados, fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou outro produto que torne o alimento mais durável, palatável e atraente. Então, é realmente a adição desses ingredientes. E alimentos ultraprocessados, pior do que o outro, formulações industriais em geral com pouco ou nenhum alimento inteiro, sempre contém aditivo. Então, aquele suco de uva, a gente sabe que ali é corante, a uva não vem de forma nenhuma, falando daquele suco de caixinha, né? Aquele cheio de corante. Então, assim, salsicha é triste. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Colocar a salsicha no microscópio, vocês vão ver que tem tanto pelo.
É nojento, é nojento. Eu digo aos irmãos, é nojento. Se você puder retirar a salsicha da sua alimentação, retire. Então, assim, é vendido o quê? Como embutido, carne. Aquilo ali são restos dos animais. Vai unha, vai cabelo, vai tudo. É tão gostoso, né? Infelizmente, botar num cachorro quente com... Top. Olha, esse presbítero é de Elcio, só tô de olho nele, viu? Sei não. Aí, vamos partir agora para o segundo ponto, que... Lembram lá da pirâmide? Segundo pilar, atividade física. Eu trouxe aqui para vocês um artigo, que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, recomendo a leitura, tá? Motivos de adesão à prática de atividade física na vida adulta, intermediária. Ficou um pouquinho, eu tirei print, mas saiu um pouquinho desconexo. Mas aí ele traz em referência, já na fase adulta de 40 a 60 anos, a adesão, a importância, os motivos pelo qual se é necessário e a importância da atividade física. Então, recomendo, tá? De São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um artigo científico muito, muito interessante. E aí nós vamos aos benefícios associados à atividade física. Muito importante. Então, a questão é não fique parado. Nosso corpo é como se fosse um carro, tá? Você compra um carro, deixa lá na garagem, deixa lá, não usa. Quando for usar, vai ser a mesma coisa, pai? Quando ligar o carro? Assim também é o nosso corpo. Então, nós devemos movimentá-lo. Devemos, sim, fazer uma atividade física. E aqui estão os benefícios. Então, auxilia no gerenciamento de peso, com certeza. Reduz a pressão arterial, muito, muito importante. Diminui o risco de doenças cardiovasculares. Melhora a resistência óssea. Aumenta a força e a função muscular. Reduz o desenvolvimento de disfunções metabólicas, como a diabetes. Promove a saúde mental e melhora o humor. Realmente. E tem uma atividade neuroprotetora, ou seja, ela protege a mente, de uma forma bastante coloquial. E uma questão que não tem aqui, volta um pouquinho, uma questão que não tem aqui, mas ela melhora o quadro de constipação. Então, ela melhora esse intestino. Então, quem tem prisão de ventre, o exercício físico é um aliado muito, muito importante. Então, a gente tem que se atentar, né? Então, a minha dica é, eu como profissional de saúde, eu indico a importância da atividade física. Não sou uma educadora física, tá? Então, eu não posso direcionar qual tipo de atividade física você deva fazer. Então, a irmã Edivânia, ela não pode fazer uma atividade física que seja similar à minha. Então, um cardiologista, um educador físico, ela vai te direcionar a esse exercício físico apropriado, respeitando a tua individualidade. Mas, como os irmãos veem, é de suma importância a atividade física. Caminhar também. Agora, tomar cuidado, porque às vezes o pessoal vai caminhar, mas está caminhando, está só colocando a fofoca em dia, né? E, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, muitas vezes não adianta nada. Por quê? O caminhar, a corrida, o exercício físico tem que ter um trabalho da respiração. Então, você vai caminhando e a conversa para cá e a conversa para lá. Tio Miquel mesmo, quando vai caminhar, é só assim, conversando. E colocando os papos em dia e caminha e para às vezes. Então, assim, não é interessante. Vai fazer essa atividade física, pode fazer acompanhada? Pode. Mas respeitando a respiração, tá bom? Porque isso vai estar correlacionado com o quê? A questão da, diminui o risco de doenças cardiovasculares, porque ela vai estar relacionada à questão da circulação, essa respiração. Então, é muito importante. Mas caminhada, uma musculação, uma natação, atividade física, importante. A questão é não fique parado. E aí, o terceiro, mas não menos importante, qualidade de sono. E é uma coisa que a gente negligencia muito. O sono da gente, a gente acha que é besterol, permita a minha expressão. Mas é, de fato, muito importante. E aí eu trouxe um recorte aqui dessa revista da Escola de Enfermagem da USP. Diminui um pouco, por favor, o zoom. Ansiedade, qualidade do sono e compulsão alimentar em adultos com sobrepeso ou obesidade. Então, o que é que esse artigo trouxe? Um estudo relacionado a essas pessoas que têm obesidade e sobrepeso, e eles averiguam o padrão de sono dessas pessoas, tá? Como é que a ansiedade pode estar relacionada a essa compulsão alimentar. Então, lendo o artigo, a gente chega na conclusão de que pessoas com sobrepeso, obesidade, elas têm uma compulsão alimentar e têm uma dificuldade reguladora do sono. Então, quais são os hormônios envolvidos nisso?
Pessoas obesas e com sobrepeso, que não têm uma boa qualidade de sono, ela tem uma desregularização em 2 hormônios, leptina e grelina. A leptina é um hormônio envolvido na nossa saciedade e a grelina na fome. Então, esses pacientes, eles têm um nível de grelina aumentado, justamente por essa privação do sono, o que também acarreta na ansiedade. Por quê? Com a falta de sono, aumento da adrenalina, do cortisol, que é um hormônio do estresse, né? Então, pode induzir o quê? Processos pró-inflamatórios. A obesidade é uma doença inflamatória, tá? Então, ela pode desenvolver o quê? Processos oxidativos. Então, o sono, ajustar o sono é de fato muito importante. E outra questão que recai, mais tempo acordado, o quê? Mais chance de você o quê? Assaltar a geladeira, né? Então, essa necessidade de estar comendo é muito grande. Então, gera essa compulsão alimentar. Então, o sono de qualidade é muito importante para regular essa questão endócrina, dos hormônios, diminuição do estresse, diminuição do cortisol, e você ter a redução desses níveis envolvidos na fome e saciedade. Então, esse estudo conclui isso. E aí eu trouxe outro artigo, tá? Implicações da privação do sono na qualidade de vida dos indivíduos. E aí isso foi em 2018, tá ali descrito. E aí eu peguei só a primeira parte da conclusão. Nesta breve revisão, os autores concluem que os hábitos contemporâneos de exposição constante a equipamentos eletrônicos que emitem luz artificial, bem como jornadas excessivas de trabalho e até mesmo rotinas exacerbadas no ambiente acadêmico, podem causar implicações na regulação do sono. No curto período, esses hábitos podem causar prejuízos na estabilização do humor, no desempenho cognitivo e até mesmo no processo de aprendizagem. À medida que esta rotina vai se agravando, as complicações decorrentes de tais hábitos podem evoluir para disfunções metabólicas, processos pró-oxidativos e pró-inflamatórios e, em casos mais severos, processos neuroinflamatórios e neurodegenerativos. Ou seja, as células cerebrais elas se degeneram. Então, aquele hábitozinho que você tem, mas eu estou estudando, eu preciso passar na universidade, mas fica demasiadamente acordado durante a noite, estudando ou trabalhando, isso agora pode parecer inofensivo, mas a longo prazo, isso pode causar danos seríssimos à sua saúde. Então, esse estudo conclui que a privação do sono pode gerar todos esses aspectos, e a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, se você tem esse hábito de dormir muito tarde e principalmente se utilizando de equipamentos eletrônicos, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque a melatonina, o hormônio que ele é produzido durante a noite, é interessante, ele é produzido no escuro total. Então, se você faz a utilização de aparelhos eletrônicos, a luz do seu quarto, a luz azul, ela é a mais agravante, por incrível que pareça. A luminosidade azul. Então, você dormir num ambiente assim e fazer uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir, isso pode provocar uma deficiência na produção dessa melatonina. Então, higiene do sono. Dormir bem, dormir num local totalmente escuro, tá bom? Para que essa produção da melatonina, ela possa ocorrer de forma devida. E o sono, ele atinge diversos aspectos da nossa vida, que são quais? Vamos lá. Reduz o estresse, como eu falei para os irmãos, questão do cortisol, ele tem essa diminuição, a adrenalina também. Controla o apetite, como eu falei para os irmãos, aquele padrão de fome e saciedade, os hormônios. Está envolvido essa correlação. Melhora o humor, obviamente. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu não dormir bem, no outro dia eu amanheço com um humor péssimo. É horrível, é fome e sono, não aguento. Eu costumeiramente digo que eu não estou pronta para a guerra. Tiver guerra... tiver escassez de alimentos, sou uma das primeiras a ir embora. Já não tenho muita reserva, né? Já sou magrinha, já não tenho muita reserva, ainda mais melhora a memória, como a gente viu no estudo, né? Então pode provocar o quê? Processos neurodegenerativos, a privação desse sono. Melhora o raciocínio, rejuvenesce a pele. Manhã já gostou, porque durante o sono a gente tem uma renovação celular. Aí é interessante porque assim, quando a gente vai dormir, as meninas sabem disso, a gente usa maquiagem, a gente dormir com maquiagem faz muito, muito mal. Aí eu vi uma frase assim, como é que a pele sabe que eu passei a noite toda numa balada maquiada
e que eu não estou dormindo. Como é que ela faz essa diferença? Porque quando eu passo a noite toda na balada, maquiada, no outro dia a minha pele amanhece boa. Mas quando eu vou dormir de maquiagem, no outro dia amanhece com espinha, com os poros todos dilatados, porque justamente o sono, ela promove essa renovação celular. Tá? Então, é uma coisa que não vai acontecer se você estiver acordada. Tá? Então, o sono, ele regula muitas questões do nosso organismo e auxilia nesse rejuvenescimento. A gente, é claro, né? Pessoas que não dormem bem, tem aquele aspecto cansado, não tem aquela pele viçosa. Tá? Então, o sono é, de fato, muito importante. E ajuda no sistema imunológico. Então, nós vimos no slide anterior que a privação do sono está relacionada a diversos fatores pró-inflamatórios, pró-oxidantes. Então, podem sim prejudicar o nosso sistema imunológico. Eu digo, essa semana a gente estava conversando, né, mãe? Ó, dormir é tão bom que a gente se surpreende porque é de graça, né? Porque pensa numa coisa boa é dormir. Eu amo dormir, é muito bom. Então, para ficar na memória dos irmãos, a tríade de um bom estilo de vida: alimentação saudável, exercício físico e sono de qualidade são fundamentais para a nossa vida, tá? Respeitando a individualidade de cada paciente, como eu falei, no padrão alimentar, são dicas de formas gerais, tá bom? Mas se uma pessoa tem um quadro patológico específico, o profissional vai lhe ajudar nesse sentido. Mas seguir aquelas dicas já é um passo enorme. Fornecer a educação alimentar. Não ficar parado, praticar um exercício físico e dormir bem. Pode passar? Muito obrigada. E agora vamos abrir as perguntas. Eu sei que tem vários irmãos aqui.